Então, vou retomar as transformações lineares só assim. Eu vou fazer uma coisa de matemático, né? Não vou me limitar ao Rn. Então, assim, a gente vai ter um vai ser um espaço vetorial. Então, no nível de abstração, a gente tem vetor flechinha, Rn, espaço vetorial. Então, a ideia é assim, pensar quais são as propriedades que caracterizam um espaço vetorial, quer dizer, que funcionam aqui, nos flechinhas funcionam aqui, e que são o que importa do ponto de vista da álgebra linear. Claro que a diferença vai estar na dimensão, que é uma coisa que a gente ainda vai discutir um pouco, e que de qualquer maneira vocês veem em álgebra linear também, né? Vou fazer ainda um nível de abstração maior um pouco sobre um corpo K. O que é um corpo? Bom, o corpo são os escalares. Tipicamente, a gente sempre pensa os números reais. Mas, algebricamente, existem outros conjuntos que, quando mais não sejam os complexos, né? Vira e mexe, você está resolvendo um problema envolvendo números reais e tem que passar para os complexos. Então, nos espaços vetoriais também faz sentido tomar escalares complexos. Tá? Quer dizer, se você passar daqui para o Cn, esse K aqui, os escalares devem ser os números complexos. Mas tem outras situações muito interessantes. Tem a teoria de Galois, por exemplo, que você está tentando encontrar soluções por radicais, quer dizer, fórmulas tipo a fórmula de Bhaskara, ou as fórmulas de Cardano, que não são do Cardano, mas, bom, de alguma forma ele mereceu, ele brigou tanto e ele divulgou o que era um segredo, né? Tem um filmezinho que vocês podem ver a respeito. E quando você está procurando soluções por radicais, é mais ou menos o seguinte, ó, você tem um polinômio, e aí você tem os coeficientes do polinômio. Sei lá, vamos dizer, x4 menos 5x3 mais 2x mais 1 igual a 0, sei lá. Você está procurando isso aqui. Então, os números que você constrói numa fórmula, você constrói operando com esses números aqui. Ó. O 5, menos 5, o 2 e o 1. Mais o 0 e o 1. Quando você tem o 1, vamos dizer, se você tem o 1 e pode fazer as 4 operações com ele, você constrói todos os racionais. Então, o mínimo são os racionais. Mas quando, vamos dizer, se um desses coeficientes aqui for raiz de 2 ou qualquer coisa assim, você acrescenta esse cara e aí você tem os múltiplos de raiz de 2, o inverso de raiz de 2 e tal, aumenta os números. E a ideia da solução por radicais é que você parte desses caras aqui e você extrai raízes. Então, quando você faz alguma conta aqui que envolve raiz de alguma coisa,
por exemplo, entram raízes desses caras aqui. Então você aumenta o corpo, aumenta o conjunto de números que você consegue construir. E uma fórmula para resolver por radicais é ir aumentando esse corpo, acrescentando raízes enésimas de números que você já tem. Então você não chega aos reais, mas você vai aumentando. Na verdade, se você pensar que pode ter números negativos, raízes negativas aqui, você não chega aos complexos nem aos reais, mas você tem um conjunto de números complexos que é maior que o dos racionais, mas é menor que o dos complexos e que não inclui os reais, em princípio. Tá? Então, esses conjuntos são corpos. Outro exemplo de corpo que vocês provavelmente conhecem são os inteiros de módulo P, quando P é primo. Quer dizer, quando P é primo, você pega um inteiro módulo P e ele tem um inverso multiplicativo, se ele não for zero. Então, eles são corpos finitos. Então, vamos dizer, tem a ideia de corpo, não que a gente vá usar, a gente vai fazer geometria analítica, a gente vai usar os reais e os complexos. Os complexos, assim, os complexos a gente usa por causa da relação deles com o R2, principalmente. Mas um corpo K, basta ele ter as 4 operações, que a gente pode escrever como 2. Então você tem o K, tem a operação de adição, a operação de multiplicação. Então, vamos dizer, a operação de adição vai de K vezes K em K. A operação de multiplicação também. Então, a multiplicação pega o x e o y e leva em x vezes y, que a gente nota por xy, e a adição leva em x mais y. E aí as propriedades, ninguém precisa copiar isso, o corpo. Hoje, então, eu trouxe meus livros para o fundão, às vezes eu sinto falta deles, mas eu entro na internet. E eu começo pela Wikipédia. O Bernardo me deu uma dica que funciona realmente, que a Wikipédia em francês é melhor. Tem uns caras com mais estofo que escreveram as coisas. Então, às vezes é bom você olhar em português, olhar em inglês, se der, olhar em francês também. Mas de qualquer maneira, você acha. Né? Então, o que é um corpo? É um conjunto com 2 operações, né, em que você tem as propriedades. Primeira propriedade, né, x mais y mais z é igual. Aqui, para todo x, y, z, todo mundo que aparecer aqui, para todo, salvo menção em contrário. Isso aqui é legal porque você pode, por indução, provar que essa associatividade permite a você operar N números quaisquer, né, em qualquer ordem, quer dizer, em qualquer ordem, botando os parênteses como você quiser, desde que você lembre de abrir e fechar. Todo mundo que programa tem essa preocupação. Então, a adição tem isso. A segunda coisa, a adição é comutativa. A gente tem pelo menos um exemplo muito importante de operação que não é comutativa, que é o produto de matriz, ou a composição de funções em geral não é comutativa, né? Funções de um espaço nele mesmo. A terceira propriedade é que existe um zero, tal que x mais zero igual a x para todo x. E eu sempre que eu boto isso, eu sempre me lembro, eu estava no primeiro, acho que no primeiro período, eu fui assistir um curso de álgebra, que não era tal, e o professor falou, disse, mas o zero é único. Era até um francês.
disso. Então, por quê? Porque ele é único. Porque se existir um outro zero, né, se x mais um certo quadrado for igual a x para todo x, então, zero mais quadrado igual a zero. Mas como isso é comutativo, isso é igual a quadrado mais zero, e quadrado mais zero é igual a quadrado. Então, quadrado igual a zero. Só pode ter um elemento neutro. E, claro, ele é neutro à direita e à esquerda por causa da comutatividade. Então, eu não preciso dizer que ele é neutro. E agora que eu sei que ele é único, eu tenho o direito de fazer isso, né? Para todo x, existe um menos x, tal que x mais menos x é igual a zero. E aí isso vai ser notado, isso é a existência da subtração. Repara que a gente está incorporando nesse momento, né, a passagem dos naturais para os inteiros. Foi uma coisa penosa na história da humanidade. No século XIX, ainda, eu, por acaso, entrei em contato com... Tem lá em Santa Teresa a casa de Benjamin Constant. Benjamin Constant foi um abolicionista republicano e tal, não sei. Não, acho que ele era abolicionista. Bom, era um político importante lá da segunda metade do século XIX, e ele era professor de matemática. E ele escreveu um livrinho para explicar os números negativos. Ainda era uma coisa que se discutia, né, num certo... Não que na mesma época o Riemann e tal tivessem ainda essas dúvidas, mas ainda não tinha descido, né? Esse cara também é único. Com uma demonstração semelhante a essa, você mostra que o menos x é único. Tá? Então, essas são as propriedades da adição. Aí você entra nas propriedades da multiplicação, que são parecidas, né? x, y, z igual a x, y, z. Segunda, x, y igual a y, x, tudo para todo x. Existe um tal que 1 vezes x igual a x para todo x, e aí também pela comutatividade ele aplica do outro lado. E aqui, claro, a gente sabe que nem todo mundo vai ter inverso, mas todo mundo que for diferente de zero tem inverso. Para todo x diferente de zero, existe x a menos 1, tal que x vezes x a menos 1 igual a 1. A gente tem que colocar, na verdade, eu acho que se a gente não colocar, não tem como provar, né, que esse 1 é diferente de zero. Tá? Porque você poderia tudo funcionar com um elemento só, entendeu? Ele seria o zero, e aí 0 mais 0 é 0, e 0 vezes 0 é 0, e tudo funcionaria. Mas para ser um corpo, você tem que ter pelo menos um 0 e um 1 diferentes. Mas aqui a gente ainda não, salvo essa menção ao zero, a gente não tem nada relacionando essas operações. Então você precisa de uma operação 9, de uma propriedade 9, né, que é x vezes y mais z igual a xy mais xz para todo x, y, z. Acho que são essas. Não precisa ter ordem. Por exemplo, os inteiros módulo P não tem ordem. Eles são meio... Você soma um e volta no zero. Tá? Para nós, isso basicamente vai ser os reais, ou os complexos, ou alguma coisa no meio, mas acho que já que vocês têm que ter um estofo matemático maior, eu tenho medo que ninguém fale nisso no curso, então estou contando que tem isso. E aí o espaço vetorial sobre o corpo K
consiste, né, em você dar um conjunto E, que é o espaço propriamente dito, um corpo K, uma operação de adição e uma operação de multiplicação, onde a operação de soma vai de E vezes E em E e a multiplicação vai de K vezes E em E. Então você multiplica por escalar. E aí você tem também as propriedades de espaço vetorial, que são, bom, primeiro, x mais y igual a y mais x. O certo é botar essa primeiro, não foi por acaso não, é porque uma operação que não seja associativa, ela é meio, assim, vamos dizer, mal vista, né? Porque você não pode multiplicar, por exemplo, produto vetorial não é associativo, porque, na verdade, ele é um pedaço do produto de quatérnios, mas, normalmente, a operação deve ser associativa. Se ela for associativa, ela é considerada de boa família. Se ela for associativa e não for comutativa, tudo bem. Tá? Aquela pessoa da família que tem algumas diferenças lá com o resto da família, mas tudo bem, não tem problema. É uma boa pessoa. Tá? Então aqui x mais y mais z igual a x mais y mais z para todo x, y, z. 3, existe zero, tal que x mais zero igual a x para todo x, e pelo mesmo motivo, é a mesma demonstração. Na verdade, é super legal, né? Porque essas três propriedades aqui garantem a unicidade do zero. E mais essa daqui, isso aqui caracteriza uma coisa que são as propriedades de grupo. Na verdade, a propriedade 2, um grupo pode não ser comutativo ou abeliano, como é chamado. Então, um grupo pode não ter a propriedade 2 também. E aqui, mesma coisa, 4, né, para todo x existe menos x, tal que menos x mais x igual a zero. Então, com a adição, o espaço vetorial também é um grupo. E agora você tem essa multiplicação por escalar, né? Então você tem 5, vamos dizer assim, S t vezes x igual a S tx para todo ST em K e x em E. É uma associatividade. 6, você tem T, que multiplica x mais y igual a tx mais ty. 7, acho que é isso. Eu sempre esqueço uma. S mais T, x igual a sx mais tx. Quer dizer, aqui é a distributividade nos vetores, aqui é a distributividade nos escalares. E se eu acho que eu não esqueci nada, tem uma propriedade que é menos evidente, mas sem ela não rola assim. Por exemplo, você vai querer provar que o menos 1 vezes x é menos o x e tal, umas coisas assim. Então, isso aqui é um espaço vetorial sobre um corpo. E aí, uma transformação linear, a gente veio das matrizes. Bom, as matrizes, então, são... Então, aqui é o espaço vetorial, aqui é o corpo. E aí, se você tem E e F, espaços vetoriais sobre
o mesmo corpo, precisa ter os mesmos escalares, porque as propriedades de transformação linear vão envolver os escalares. Então, quer dizer, aí você tem T, uma transformação de E em F, é linear se, primeiro, T de x mais y igual a tx, t de x mais t de y, a gente não usa parênteses, transformação linear, para todos x e y. Quer dizer, você pega os dois caras em E, opera e transforma para F. Isso é a mesma coisa que levar os dois para F e operar lá. Isso é um caso particular do que se chama um homomorfismo. Quer dizer, quando você tem estruturas algébricas do mesmo tipo, né? E uma função, você pode pensar, eu opero aqui e trago para cá, ou então eu trago para cá e opero aqui. Se isso dá igual, então você diz que você tem um homomorfismo, você consegue transferir a operação. E a segunda, isso também tem que envolver todas as operações da estrutura. Então aqui tem o produto por escalar, então também você tem que ter T vezes Tx é igual a Tx para todo x. Isso é uma transformação linear. Então, estou só... É quase que uma curiosidade, né? Mas... Porque muitas vezes você está fazendo um negócio lá com os vetores flechinha ou em Rn e tal, e... É importante, né? A gente vai destacar em certo ponto, é o conceito de subespaço vetorial. Quer dizer, por exemplo, quando você está em Rn, pensa assim em R2, né? Pensa assim no plano, sem coordenadas. Eu posso pegar uma reta passando pela origem, e aqui eu posso operar os vetores nessa reta, eles não saem daqui, eu multiplico por escalar, eles não saem daqui, eu somo os caras daqui, não saem daqui. Então, não sai daqui, todas as propriedades dessa operação vão valer se eu considerar o meu espaço sendo só essa reta aqui. Então, a ideia de subespaço vetorial é uma coisa assim, é um subconjunto que sempre tem que passar pela origem, né? E que você opera ali dentro e não sai dali. E eles aparecem, né, nos problemas, e às vezes é importante você olhar para aquilo e dizer, não, isso é um subespaço vetorial. Quer dizer, é um cara dentro do espaço que está fechado para as operações e que eu posso, então, olhar só para ele. Tipo, por exemplo, para quem fez álgebra linear, teorema do núcleo da imagem, é isso assim, quer dizer, o teorema do núcleo da imagem diz mais ou menos assim, ó, o núcleo não faz nada, pega um espaço transversal a ele, um subespaço transversal a ele, e a sua transformação linear, na verdade, é uma abjeção entre esse subespaço e a imagem, e é isso que importa. E quando você vai fazer SVD, isso é bastante útil para você dizer, ó, os caras que estão no núcleo, joga fora, os caras que não estão na imagem, joga fora, e já tem uma primeira compactação, assim, básica, né? Bom, mas agora, feito isso, vou voltar a botar os pés no chão, ou seja, em R2. Né? Então, em R2. Porque a gente começou a transformação linear vinda por uma matriz. Em álgebra linear você aprende, na verdade, né, que em Rn toda transformação linear é dada por uma matriz. Na verdade, depois que você aprende o conceito de base, você sabe que se você pegar uma base aqui e uma base aqui, existe uma matriz que te dá essa transformação linear. Então, no fim, e claro, né, o espaço vetorial é isso, você tem a origem aqui,
tem o vetor U aqui, que eu vou chamar de P, e você pensa o vetor como um ponto. E você tem o vetor V, que você pensa aqui como uma flechinha. E se você pegar o conjunto dos P mais TV, T pertencente a R, ele é uma reta, é um subconjunto de R. Se você tiver a transformação linear T aqui, esse P, como ele é um elemento daqui, ele vai parar em algum lugar aqui. T de P. Vou botar o parênteses, porque o P aqui está com maiúsculas. Né? E o V também vai parar em algum lugar. Quer dizer, o V eu posso representar aqui, ó, o T de V é alguém. Vamos dizer, peço o V aqui, boto ele aqui, e agora, ó, essa reta aqui, ó, T de P mais TV, por conta da linearidade, isso explica o nome linear, você leva, se esse cara está andando aqui, partindo do ponto P no tempo zero e andando com velocidade V, a imagem dele vai partir de T de P no tempo zero e vai andar com velocidade T de V. E a menos que o T de V seja zero, porque você pode ter uma transformação que pega um cara que não é zero e vai levar em zero. Se ele for zero, simplesmente o cara vai andar aqui, mas a imagem vai ficar parada. Mas se ele não for zero, vai andar. Essa é a ideia básica, né? Então, eu, na aula passada, eu voltei aqui para uma transformação T de R2 em R2 linear. Vamos pensar assim, ela foi dada por T de x1, x2, dada por uma matriz A11, A12, A21, A22, vezes x1, x2, que por definição é o produto escalar aqui por esse, né? A11, x1, mais A12, x2, A21, x1, mais A22, x2. E a gente viu que isso é uma transformação linear. Então, ela pega... Vou desenhar aqui meu R2 com as coordenadas. Então, a minha ideia é que aqui esse cara aqui é o E1, esse cara aqui é o E2. E1 é o 1, 0, E2 é o 0, 1. E aí a transformação vai fazer o seguinte, ó. Cada uma dessas retas, eu acabei de ver, né, uma reta dessas, vamos dizer, parte de um múltiplo de E1 e anda com velocidade, de múltiplo de E2 com velocidade E1. Essas partem de múltiplo de E1 com velocidade E2. Elas vão se transformar em retas aqui. Vai acontecer uma coisa assim. Pensar assim. Está meio torto, mas... Então, ó, o que vai acontecer é isso. O E1, vamos dizer que ele veio parar aqui. Esse é o T de E1. Esse aqui
é o T de A2. Então, se eu pegar um ponto qualquer aqui, ele é x é 1, x1 é 1, mais x2 é 2. Então, T de x1, x2 é igual a T de x1 é 1 mais x2 é 2. Que vai ser x1 T de A1 mais x2 T de A2. Então, tá aqui, ó, o x1 é um pouco mais que 1,5, então vou estar com uma coisa assim. O x2 está até com uma cara de 1,5 mais ou menos também. Então eu vou pegar esse cara daqui. Esse cara aqui é o x1 T de A1. Esse aqui é o x2 T de A2. Então, é super simples, né? Ou seja, é uma coisa ótima para você fazer um desenho aqui e transformar num desenho aqui. Eventualmente, você pode só ampliar a escala ou fazer a deformação desse tipo. Essa é a figura que a gente tem que ter na cabeça para transformação linear. Claro que quando tem alguém elevado em zero, tem um certo colapso, mas essa é a figura. E eu chamei a atenção na aula passada, né, que se eu fizer uma figura qualquer aqui assim, eu posso transferir essa figura para cá. Mais ou menos assim, né? Essa figura aqui vira essa figura aqui. Daqui é um F, esse cara daqui é o T de F. E se eu entendi a ideia de área, e até hoje eu estou esperando o convite de algum ex-aluno do curso de matemática aplicada que mandou fazer sua piscina redonda inspirada por essa ideia aqui, né? Que, vamos dizer, você tem uma piscina redonda, para você saber a área dela, você olha para quantos ladrilhos. Suponha que você fez uma piscina ladrilhada lá no fundo. Pode ter feito outra, mas digamos que você mandou ladrilhar e tal. Uma coisa assim, ou com ladrilhos pequenininhos. Aí você conta quantos ladrilhos inteiros tem aqui dentro. E a soma das áreas dos ladrilhos inteiros é a aproximação por baixo da área. E se você pegar os ladrilhos quebrados, cada caquinho de ladrilho, você contar como 1, é a aproximação por fora da área. E quando você faz essa transformação aqui, você transforma seus ladrilhos quadrados em ladrilhos em forma de paralelogramo. Só que todos semelhantes e com a mesma razão de semelhança. Né? Quer dizer, se você pega, quando você faz a transformação linear, se você dividir esse cara aqui em 4, ele vai vir parar aqui, nesse aqui dividido em 4. E aí, o que acontece? Ó, a razão entre a área desse e a área desse é igual a razão entre a área desse daqui e a área desse daqui, que é 1. Então, vai ser a área desse cara daqui. Ó. Então, eu posso dizer ó, que a área de T de F dividido pela área de F é igual à área do paralelogramo de lados T de A1 e T de A2. Você pegar esses dois caras aqui, olhar para esse paralelogramo, você tem essa área aqui é 1,
Então é isso. Valer para qualquer transformação linear, vai ter isso, vai ser assim. Você tem uma... Você pode pegar qualquer figura aqui, que também tem isso, né? Você pegar uma figura aqui e transferir para cá, você só somou um vetor a todo mundo. Quando você transforma, a imagem do vetor que você somou aqui vira alguma coisa aqui, ela vem parar aqui também. Então vale a pena a gente pensar nessa questão, né? Tá assim. Dá dois vetores no plano e vamos pensar o que é a área de dois vetores no plano. Vou parar para tentar entender quem é esse cara. Vou dar o spoiler, eu vou descobrir o determinante. Acho que agora ninguém nem deve estudar mais isso no colégio, mas é aquela coisa execrável que você aprende no colégio, assim, faz uma contarada e tal. Mas tem um significado altamente geométrico. E é dessas coisas também, determinante tem uma história antiga e foi só ali, mais ou menos na metade do século XIX, que ninguém disse, mas isso é área, volume e tal, tudo dado pelo determinante. Então, vamos pensar assim, ó. Pega dois vetores U, V, e vamos definir uma coisa assim que seria S igual a, vou chamar assim, S de UV, igual a área do paralelogramo. Claro que a gente pode também, vale a mesma coisa, né? Se você tiver uma transformação linear de R3 em R3, tem o paralelepípedo que vai cumprir a mesma função. Essa mesma ideia pode se estender, mas se a gente entender essa já tá bom. Então, quer dizer, essa é uma função, no caso aqui, de R2 vezes R2. Na verdade, né, o R2 aqui, estou usando porque eu já introjetei o mistério da Santíssima Trindade, mas na verdade é cada o conjunto dos vetores flechinha, conjunto dos vetores flechinha. Isso vai dar um número real. Claro que eu podia começar dizendo a área é sempre positiva, mas eu tenho bons motivos para não fazer isso. Tá? Porque, olha só, primeira coisa assim, né? Se eu fizer U tá meio torto lá, mas deixa assim, V. Então, se eu fizer aqui, aliás, eu não vou usar a letra S, não, acho que eu vou usar a letra A mesmo, porque, sei lá. Então, aqui, ó, se eu fizer T vezes U, está claro que eu tenho a primeira propriedade, que é a área de T vezes U com V, igual a T vezes a área de U com V. E que a área de U com T de V também, TV, né, é igual a T a área de U com V. Né? Quer dizer, em vez de esticar o U, eu esticasse o V, só que não, né? Tem um problema. Né? A minha área, se eu quero que a área seja positiva, quando o T for negativo, eu teria, na verdade, né, se eu pegar assim, pegar aqui SU, e aí eu teria que dizer, não, mas a área de SU com V, na verdade, ela é o módulo de S vezes a área de U com V, o que seria extremamente desagradável. Já começa assim, meio...
mas fica sub júdice, então, essa propriedade. A segunda coisa interessante, e é importante ver que essa figura que eu vou fazer não é tridimensional, ela é bidimensional, né? Vocês sabem que, vamos dizer, se eu pegar aqui um paralelogramo, fixar AB, e agora tirar duas retas paralelas aqui, ou duas retas paralelas aqui, né? Esse paralelogramo e esse daqui tem a mesma área, né? E, na verdade, eu posso fazer coisa assim. Então, baseado nisso, eu vou... acho que eu vou apagar um deles e vou fazer o seguinte, ó. Imagina aqui que você tem o vetor U, o vetor V1, o vetor V2. Aí quando você faz o paralelogramo, o vetor U está aqui de novo, né? O vetor V1 está aqui de novo. Agora, ó, se você fizer aqui, botar o vetor U de novo aqui, e o vetor V2 de novo aqui, né? Isso aqui você tem área de U com V1 e a área de U com V2. E você pode, sem muita dificuldade, espero, né, ver que se você pegar aqui, ó, V1 mais V2, ficou bem tortinho, né? V1 mais V2 aqui, essa área daqui é igual a essa, porque esse cara andou para cá, esse cara andou para cá, ou então simplesmente esse triângulo foi descontado. Então isso daqui é a área de U com V1 mais V2, super legal, né? Então, propriedade assim, área de U com V1 mais V2 é igual a área de U com V1 mais a área de U com V2. Eu estou notando que eu estou meio devagar nesse curso, estou explicando tudo devagarinho, né? Só que alguém pode chegar e dizer, não, mas espera aí, olha só, bota aqui o U, bota aqui o V1, aí você tem aqui o U. Agora, vou fazer a seguinte coisa, bota o V2 aqui, ó. Agora, nesse caso aqui, se eu fizer assim, o V1 mais V2 é esse cara daqui, né? Então, na verdade, essa área daqui é igual a essa e essa daqui é igual a essa. Então, essa área menos essa é que vai ser igual a essa. Então, aqui a área de U com V1 menos a área de U com V2 é que vai ser a área de U com V1 mais V2. Então, eu tenho um videozinho que faz isso, né? Você pode pegar aqui, ó, andar com esse cara para cá. Quando ele anda para cá, essa área daqui vira essa. E esse cara andou para cá, essa área daqui vira essa daqui. Essa daqui, que é a área de U com V1, ficou parada. Então, essa menos essa é igual a essa, só que essa é igual a essa, e essa é igual a essa. Você já fez álgebra linear? Aprendeu determinante? Mas não aprendeu isso?
não é possível entender determinante sem isso, né? Sabe, você tem que ter essa... Quer dizer, é possível, mas você vai ficar cego. Propriedades, aquelas propriedades, né, de distributividade estão contidas aqui. Então, olha só, na verdade aqui, né, isso aqui pode ser esse mais esse, pode ser esse menos esse, pode também ser esse menos esse, né, se eu trocar a ordem das coisas aqui, né. Então, eu tenho que... Vai ficar uma álgebra muito escrota se eu não fizer alguma coisa. E tem alguma coisa, olha, que é importante aqui, ó. Repara o seguinte, supõe que essa área aqui de U com V é positiva. Quando eu passo para cá, multiplico T por um número negativo, eu poderia dizer que essa área para cá é negativa. Assim como aqui, eu poderia dizer que essa área daqui é negativa. Eu diria assim, ó, essa daqui é positiva, vamos dizer, essa maior é positiva, essa aqui é negativa. Eu diria que essa daqui é positiva, essa é negativa. E eu posso caracterizar isso com uma ideia meio tosca, mas é o seguinte, ó, o U gira para o V no sentido trigonométrico, se eu pegar o menor ângulo. E aqui o menor ângulo não é assim, o menor ângulo é aqui, aí gira no sentido horário. Aqui é a mesma coisa, ó, o U gira para o V no sentido trigonométrico, mas aqui o U gira para o V1, né, o U gira para o V2 no sentido horário. Então, se eu colocar um sinal, parece que... Então aqui eu vou colocar isso, né, essa área aqui, com o sinal. E o sinal, em princípio, está definido assim, tá? No plano é isso. Quando os dois vetores, quando o primeiro gira para o segundo no sentido trigonométrico é positivo, se girar no sentido horário é negativo. Então, isso daqui, de certa forma, vai me dizer também, né, que essa área de U com V é menos a área de V com U. Quando U gira para o V no sentido trigonométrico, o V gira para o U no sentido horário. Então, a gente inclui essa propriedade aqui, que é equivalente a uma outra propriedade. É equivalente também a você fazer o seguinte, ó, vale isso daqui, também vale, né, a área de U1 mais U2 com V igual a área de U1 com V mais a área de U2 com V. Quer dizer, isso é o que a gente chama de bilinearidade. É linear em cada uma das coordenadas. Você também, se você admitir que isso daqui vale, você pode botar isso ou escrever o seguinte, a área de U com V igual a zero se, na verdade, se somente se U e V são linearmente dependentes. Linearmente dependentes é que um é múltiplo do outro. Tem que escrever isso direito, porque você não pode só dizer que o V é múltiplo do U, porque se o V for zero, aí o U não é múltiplo do V necessariamente. Mas um dos dois tem que ser múltiplo do outro. Tá? E aí, quando você inclui essa daqui, bastaria dizer se U e V são LD. O C e somente C tem implicações maiores. Essa daqui permite você, vamos dizer, se você não disser que quando eles são linearmente independentes a área é não nula, então todas as áreas vão ser nulas. Tem a possibilidade assim. Tá? Porque se... A gente já vai ver por que isso. Mas, então, vamos deixar assim, vamos tirar a fórmula.
Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos deixar essa propriedade aqui e vamos acrescentar, né? Que em R2, vamos acrescentar a unidade de área. Primeira coisa importante é o seguinte, que com qualquer uma dessas duas, a área de U com U, vai acontecer o seguinte. Se eu estou admitindo isso, quer dizer, se, vou botar o se, só assim. Esses dois caras, um é múltiplo do outro, U é múltiplo do U. Então, isso aqui é zero. Se eu, em vez de admitir isso, eu admitir isso, eu vou olhar para isso daqui e escrever. Vocês não viram, mas com super velocidade eu troquei um pelo outro aqui. E aí o único número que é menos ele é zero. Existe uma diferença entre essas duas coisas aqui, porque você pode definir, em princípio, determinante. É uma coisa puramente algébrica, não tem sinal, não tem nada assim, né? Quer dizer, não tem maior que zero, menor que zero agora. Você pode definir se o seu espaço vetorial for sobre um corpo qualquer. E aí, por exemplo, no corpo dos inteiros de módulo 2, ou outros corpos com essa mesma propriedade, 1 mais 1 é zero. E aí o simétrico do 1 é ele mesmo, então isso não garante que isso aqui é zero. Então essa propriedade aqui é mais geométrica do que essa que é algébrica. Mas, feito isso, a gente tem uma área aqui, só falta definir a unidade de área. A unidade de área é dizer o seguinte, a área de E1 com E2 é igual a 1. Tá? E1 com E2, quadradinho, é 1. Podia escolher outra unidade. Certamente, alguma hora as pessoas vão descobrir que alguém na Inglaterra tinha definido o determinante antes com uma outra unidade de área. Com certeza. Mas não iam deixar isso barato assim, usar a mesma unidade que todo mundo. Tá. Mas aí, olha só. Imagina que eu tenho aqui, então, o meu vetor U igual a... eu vou usar, por razões misteriosas, vou usar essas coordenadas assim. Claro, porque eu estou interessado, esse é o T de E1, esse é o T de E2, eu estou interessado nessa coisa, né? Então, digamos que eu tenho isso. Então, olha, se eu fizer a área de U com V, vai ser a área, eu vou até usar assim, né? A11 é 1, mais A21 é 2. A12 é 1, mais A22 é 2. Vou escrever assim. Às vezes essa mudança de perspectiva melhora as coisas. Aí o que vai acontecer? Ó? É igual o produto escalar, só que no produto escalar, né, o produto escalar de E1 por E2 era 0. E de E1 por E1 era 1, de E2 por E2 era 1. Aqui quem é 0 é o produto escalar de E1 por E1 e de E2 por E2. Mas a bilinearidade é a mesma coisa do produto escalar. Então, vai ser a mesma história, né? Quer dizer, eu vou pegar a área de A11 é 1, A22 é 2, mais a área. Eu vou separar, usando essa propriedade aqui, essas duas aqui, vou separar em 4, como se fosse um produto, né? Então, aqui eu vou ter área de A11 é 1 mais A12 é 1, mais a área de A21 é 2, A12 é 1, mais a área
de A21 é 2, A22 é 2. É para ser uma vírgula ali em cima, onde está o mais. Assim aqui, vírgula, né? Então, agora, esses escalares também, usando essa propriedade aqui, saem. Só que esse daqui, já dá para ver, né? Vai sair, mas E1 com E1 dá 0. E2 com E2 também dá 0. Então, isso daqui vai dar A11, A22, área de E1 com E2, mais A21, A12, área de E2 com E1. E essa propriedade implica nessa. Tá? Digamos que eu não adotei essa daqui. Olha só, área de U mais V, como eles são linearmente dependentes, U mais V e U mais V são, um é múltiplo do outro. Então, isso daqui é 0. Mas isso daqui vai dar área de UU mais área de UV mais área de VU mais área de VV. Só que esses dois são múltiplo do outro, então esse mais esse é 0, então essa é menos essa. E aí não tem restrição no corpo. Então, eu posso garantir que se essa é 1, essa é menos 1. Então, isso aqui é A11, A22, menos A12, A21, que é a fórmula do determinante. Claro que o determinante, ele é a área com o sinal. Quer dizer, a menos do sinal, ele é a área. Então, tem um... Se você quiser a área mesmo, você bota o módulo. Mas o sinal tem um significado, né? Porque, olha só, quando a minha transformação linear pega esses caras assim, E1, T de E1, T de E2, imagina que isso aqui é um pano que é azul, aqui assim, e vermelho por trás. Então, aqui eu não virei o pano, mas se por acaso tivesse aqui T de E2, T de E1, para passar, esse aqui é o E2, E1, para passar daqui para cá, eu tive que virar o pano. Então, aqui é azul, lá eu vou ver azul, aqui eu vou ver vermelho. É a mudança da orientação. Então, o sinal do determinante indica se mudou a orientação. Se alguma coisa... Em R3 seria virar pelo avesso. Você tem uma bola e ela vira pelo avesso, vamos dizer assim. Tá? Mais ou menos assim. Quer dizer, é como se você tivesse assim, um plano aqui, um cara aqui, e aí esse cara, todo mundo fez uma reflexão assim, e aí tudo virou pelo avesso. Então, isso é o determinante. E aqui, você tem essa fórmula aqui, que é boa, né? Que mostra que se você trocar as linhas pelas colunas vai dar a mesma coisa. Quer dizer, aqui você tem... Sim. Então, o det, determinante, vou chamar isso aqui, essa área com sinal, vou chamar de determinante. Vai ter 3 determinantes, o determinante de 2 vetores, o determinante da transformação linear e o determinante da matriz, que também vão ser... tudo vai ser determinante, mas em instâncias diferentes. Então, o det de UV tem as propriedades, né? O det de TUV igual a det de UTV, que é igual a determinante
a T determinante de UV, 2, o determinante de U com V1 mais V2 é igual a determinante de U com V1 mais o determinante de U com V2. E também vale o determinante de U1 mais U2 com V igual a determinante de U1 com V mais o determinante de U2 com V. Escrever essas duas coisas vai ser o preço que eu vou pagar para não escrever a anticomutatividade. Terceiro, o determinante de UV igual a zero se U e V são LD. Lembrando que LD é linearmente dependente, é que um é múltiplo do outro. E quarto, então isso aqui já diz tudo. Então isso aqui são propriedades gerais, mas não garante, por exemplo, eu poderia dizer que o determinante de dois vetores é sempre zero. Mas se eu escrevo o determinante de E1, E2 igual a alfa, repara que aqui ia aparecer alfa e menos alfa. Então ia dar isso daqui vezes alfa. Então, claro que se eu fosse inglês, eu ia dizer, não, alfa é um número que aproximadamente 3,47, mas não exatamente, era usado lá pelo rei Eduardo I na medida de uma pele, um couro de carneiro que foi considerada como padrão, e essa é a medida no Império Britânico e nos Estados Unidos. Pronto, tá? Mas nós aqui vamos dizer o determinante aqui é 1, então esse alfa aqui vai ser 1. Mas é interessante você ver que, na realidade, essas propriedades aqui determinam já tudo, a menos da unidade. Se você disser que é zero aqui, todo mundo vai ser zero. Mas você pode escolher uma unidade aqui. Mas só tem uma escolha. E a única margem de manobra aqui é isso. Isso é importante também ter claro. Isso está dizendo, também a gente pode dizer que o determinante da matriz A11, A21, A12, A22, determinante dessa matriz, também notado assim, né? A11, A21, A12, A22, é igual a A11, A22 menos A12, A21. Tá? Mas eu vou dizer que o determinante da transformação linear, eu podia usar a matriz, mas eu posso dizer que ele é a razão entre as áreas. Tá? Quer dizer que se eu tiver T de R2 em R2 linear, então o determinante de T é igual a det de T de U, T de V, para todos U e V com se eu pegar esses caras aqui, forma um paralelogramo. Na verdade, né, é a mesma coisa aqui, porque se eu pegar E1, E2, aqui vai dar 1, então vai dar o determinante de T de E1, T de E2, que eu posso botar aqui, né? Que vai ser isso aqui, se for dado pela matriz. Então, mas isso torna evidente a fórmula mais
esquisita, mais difícil do determinante, que é vou usar uma coisa que eu não fiz, mas é o seguinte, imagina que eu tenho aqui o R2, aí eu tenho a transformação T aqui, no R2. Aí ela faz isso assim. E para cá eu tenho a transformação S. Né? Linear, linear. E aí ela vai me fazer, vai pegar e vai me fazer uma coisa assim. Então vai ser o seguinte, ó, eu vou pegar aqui esse quadrado, ele vai virar esse paralelogramo, que vai virar esse paralelogramo. Então, esse aqui é o Q, esse é o T de Q, e esse daqui é o S de T de Q. Então, o determinante dessa transformação aqui, que é a composta, que é ST, assim, e eu não vou parar para provar, mas é um bom exercício, eu devia ter posto no teste de hoje, eu esqueci, não pensei nisso. É você parar e provar que se a T é dada por uma matriz, essa aqui, e a S é dada por uma outra matriz com os B's, o determinante dessa transformação composta, que também é linear, então a composta de duas transformações lineares é linear, e se uma é dada por uma matriz, outra por outra, a composta é dada pelo produto das matrizes, na mesma ordem. Mas aqui, sem matrizes, ó, a gente pode dizer o seguinte, ó, o det de ST é o quê? É igual a área de S de T de Q dividido pela área de Q. Foi a definição que eu dei, né? Eu pego o paralelogramo aqui do E1, E2, transformo nesse, ele virou aqui alguma coisa, virou esse cara aqui. Então eu olho para a área dele, dividido pela área desse, isso é o determinante aqui. Se eu pegar qualquer figura aqui, desenhar, trouxer para cá, a razão entre a área aqui é essa. Só que isso daqui, ó, né, eu posso botar um intruso aqui, área de S de T de Q, é o atravessador aqui, área de T de Q vezes área de T de Q dividido pela área de Q. Mas aí eu estou pegando esse cara, estou dividindo a área de T de Q pela área de Q, isso daqui é o determinante de T. Mas esse cara aqui também, ó, eu tenho T de Q, a área, esse cara aqui é o S dele. Então a razão entre essas duas áreas é o determinante de S. Então, se eu pegar duas transformações lineares, e se eu provar, se eu entender que quando eu componho duas transformações lineares, eu multiplico as matrizes, então determinando o produto das matrizes é o produto dos determinantes. E mais, com um detalhezinho muito interessante, que é o seguinte. Imagina que esse cara aqui é o S de T de E1. E esse aqui é o S do T de E2. Só que o T de E1 e o T de E2 estão assim. Então, ó, esses caras aqui
S de T de E1, S de T de E2 tem área positiva. Então, esse determinante aqui é positivo. Mas ele pode ter feito isso trocando aqui e depois destrocando aqui. Então, quer dizer, cada vez que você troca a orientação, se a outra destrocar, corrige o sinal. Se não destrocar, se mantiver, vai ficar com o sinal trocado. Então, esse sinal do determinante, ele dá uma informação que não se perde aqui. Tá? Então, ó, isso é uma coisa para você ter bem na cabeça, porque em R3 é a mesma coisa com volume, em Rn é o volume em Rn. Tá? Então, se você tiver paciência de fazer todos os casos lá dos vetorizinhos, flechinhos e tal. A multiplicação de matriz é super importante fazer, mas isso, vamos dizer, você tem que fazer de qualquer maneira na álgebra linear. Então, isso é o determinante. Ih, não sei há quanto tempo o André levantou a mão. Fala aí, André. Ih, peraí, não sei o que está acontecendo aqui que eu não estou. O que aconteceu com o meu som? Ih, rapaz, está desligado aqui? Meu fone tinha desligado, eu nem notei. Talvez vocês tenham notado, né? Vamos tentar de novo, fala aí. Eu disse o seguinte, né? Eu defini o determinante da transformação linear. Pensa a transformação linear T aqui. Aí eu disse o seguinte, ó. O determinante de T é a razão entre a área de uma figura aqui, quer dizer, a razão, pega uma figura aqui, pega a imagem por T, por exemplo, esse quadrado é a imagem dele aqui, pega a razão entre essa área e essa, considerando inclusive o sinal. Por exemplo, aqui é negativa e aqui é 1. Tá? Eu tinha mostrado antes que a razão entre essas áreas é uma constante, que só depende da transformação linear. Fiz essa figura aí. Então, eu posso dizer isso aí. Mas, se eu quiser ser mais específico, eu posso escolher e dizer, eu vou pegar o E1 e o E2, e aí vai ser razão entre a área de T de E1 com T de E2, dividido pela área de E1 com E2, que é 1. Então, vai ser só essa áreazinha aqui, que vai ter um sinal, que nesse caso é negativo. Aí eu fiz a transformação linear T. Depois eu peguei e disse, não, mas agora eu vou pegar o cara que veio para cá, pego o X que estava aqui, ele virou aqui o T de X, e depois ele virou aqui o S de T de X. Essa transformação, agora que vem aqui, direto para cá, é linear também. É só botar na propriedade da linearidade, né? Tá? Quer dizer, S de T de X mais Y, pela linearidade da T é S de T de X mais T de Y, pela linearidade da S é S de T de X mais S de T de Y. É a mesma coisa se você multiplicar. Então, a ST também tem o direito de ter o seu determinante, que é pegar esse cara, olhar para a imagem aqui, a razão entre essa área e essa daqui. Então, o determinante de ST é essa área dividida por essa. Só que se eu fizer introduzir esse atravessador aqui, ó, aqui está claro. Né? Essa área dividida por essa é determinante de T. Mas como eu provei antes, provei geometricamente, tá? Quer dizer, todo esse argumento geométrico tem que ser confirmado algebricamente. Mas eu quase que digo, ó, se você quiser fazer a conta, faz. Eu, para mim, já entendi, claro que vai dar. Né? Talvez você ganhe alguma coisa em explicitar isso, mas vamos dizer,
eu acho que tem um ganho geométrico aqui de entender que o determinante, que no caso da matriz da transformação vai dar essa fórmula aqui, isso aqui vai dar, é o número que dá essa área aqui, que quadriculando diz qualquer figura que eu pegar aqui, a imagem aqui, essa área dividida por essa é o determinante aqui. Então eu tenho uma figura aqui que não é 1, é 2, ó, é esse paralelogramo. E ele está sendo transformado em uma outra figura aqui. Então a razão entre essa área e essa daqui é o determinante de S. Então isso daqui é o determinante de S. Deu, André? Ou ficou mais ou menos? Tem algo mais que eu possa fazer ou você sentiu que é como se você estivesse falando com, sei lá, quando você tinha 15 anos com seu pai ou com a sua mãe, uma coisa assim, que era melhor nem falar nada. Eu tenho uma esperança de que talvez o diálogo entre nós... Bom, tem vários vídeos que eu fiz sobre determinantes. Você pode assistir a eles, sentar a bunda, estudar esse negócio todo. Bom, então é isso, tá? A mesma coisa vale para volume e se vocês fizeram álgebra linear, vocês devem ter visto isso para matrizes N por N, talvez não com essa coisa, e o Flávio, que está dando álgebra linear 2, fez uma ementa, me mandou. Aí eu disse, pô, o determinante então ficou para o CVGA, né? Não tinha determinante. Aí ele falou, não, vou fazer. Então, ele disse que vai fazer também. Tá? Então, quando ele fizer, provavelmente ele vai repassar essas ideias e vai fazer caso geral. Só um comentário. Você falou da área funcional, né? Quando Aham. trigonométrica ou tal. Isso muitas vezes é relacionado com o produto interno. Tem alguma associação clara? E o produto interno também, né? Ele tem sinal. Mas o produto interno, o problema é o seguinte, é que o produto interno é simétrico. Quer dizer, quando você troca a ordem, o sinal não troca. O determinante é antissimétrico, quando você troca a ordem, troca o sinal. Na verdade, isso é um produto interno nos complexos, o produto interno nos complexos é muito interessante. Quando você pega pares de números complexos, você tem um produto interno nos complexos, tem uma parte real e uma parte imaginária. E a parte real tem a ver com o produto escalar e a parte imaginária tem a ver com o determinante. Tá? Mas basicamente isso, né? Quer dizer, o produto interno ele é feito para zerar quando os caras são perpendiculares e ser máximo quando eles são colineares. E o determinante é o contrário, ele é máximo quando eles são perpendiculares. É meio assim, como se o produto interno tem a ver com o cosseno e o determinante tem a ver com o seno. Tá? Ou você pode dizer também, você pode pegar né? Isso daqui, ó, se você fizer o produto interno, porque isso aqui é o produto interno de, vamos dizer assim, menos A12, aliás, menos A21, A11 por A12, A22. Tá? Esse vezes esse vezes esse. Que é o seguinte, ó, fazer o desenho. Você pega aqui o vetor U e o vetor V. Então, a área desse paralelogramo, né,
você pode fazer assim, ó, você pega, coloca esse U, vira aqui um U perpendicular, e aí você faz o produto escalar desse por esse. Tá? Por quê? Porque se aqui é θ, aqui é π sobre 2 menos θ. Então, o cosseno desse vai ser o seno desse. Né? Então, aqui a área seria, vamos dizer, módulo de U, módulo de V, seno θ. Que vai ser o produto escalar de U ortogonal por V. Mas isso só funciona direito com 2, né? Porque quando você botar 3, aí você já vai ter que dar uma rebolada. Tem um jeito de fazer alguma coisa assim. Mas por que isso? Porque o produto escalar tem a ver com comprimento. E o determinante tem a ver com volume. O determinante é sempre de N vetores. Se você está no Rn, ele é de N vetores, não é de 2, de 3. Tem coisas, as formas alternadas e tal, que tem áreas e tal, mas o determinante é de N vetores e o produto escalar é de 2. E um é simétrico e o outro é antissimétrico. Tá? Ainda acho que está na hora de voltar para as cadeias de Markov, lá para a brincadeira de passar o anel. O pessoal ficou passando o anel e tal. Então, vamos voltar, né, nas cadeias. Que basicamente você tem isso, ó, você tem uma matriz de transição, então são N caras passando o anel, então a matriz de transição em cada A e J é a probabilidade do J passar para o I. Eu vou fazer assim, A11, A21, A31, A12... Vamos fazer com 3, porque com 3 a gente pode desenhar. Então, esses caras aqui, né, soma 1, A1J mais A2J mais A3J igual a 1, para todo J. E A e J maior ou igual a 0 para todo I e J. Em princípio, as crianças inocentes ainda não estão preocupadas de serem canceladas nem nada, então o cara pode ter implicância com o outro e não passar nunca o anel para ele, foda-se, pronto. Então, pode ter zeros aí. Bom, eu me proponho a pensar o seguinte, eu quero saber, né, eu vou multiplicar isso por P1, P2, P3, aí eu vou ter novas probabilidades. Porque quando eu fizer, quer dizer, isso daqui vai me dar A11, P1, mais A12, P2, mais A13, P3, A21, P1, mais A22, P2, mais A23, P3, A31, P1, mais A32, P2, mais A33, P3. Como todo mundo aqui é positivo, eu não preciso me preocupar com o sinal, tudo aqui é positivo. E se eu somar esses caras, ó, soma aqui, ó, quando eu somo aqui, esse mais esse mais esse é 1. Então, a soma aqui vai dar P1,
A soma aqui vai dar P2, a soma aqui vai dar P3, e quando eu somar as somas vai dar 1. Então, esses caras são positivos e somam 1, são novas probabilidades. Bom, foi feito para isso, né? Quer dizer, eu começo com a probabilidade P1 de estar com 1, P2 de estar com 2, P3 de estar com 3, aí quando os caras brincam uma vez, eu digo, ó, minha matriz me diz que as novas probabilidades são essas. E aí eu multiplico de novo, multiplico de novo, multiplico de novo, vou multiplicando e vai acontecendo e aí eu vou ver, quero saber o que vai acontecer. E o incrível é que a gente pode fazer um desenho, né? A gente pode olhar para isso e dizer assim, ó, as minhas probabilidades P1, P2 e P3, elas vivem em R3 e está aqui, ó. Esse aqui é o E1, esse aqui é o E2, esse aqui é o E3 e elas vivem nesse triângulo. Por quê? Porque esse é o plano x1 mais x2 mais x3 igual a 1, que eu sei, né, que é o produto escalar, né? x1 mais x2 mais x3 igual a 1 corresponde a 1 escalar x1, x2, x3 igual a 1. Então, é esse plano aqui perpendicular a 1, 1. Só que dá sempre positivo, então está aqui. Então, o que vai acontecer? Brincou uma vez. Eu peguei essa transformação linear, apliquei nesses vetores todos desse triângulo aqui. Ora, o E1 vai parar num cara aqui. Quem é esse cara? É esse, ó. Se eu multiplicar 1, 0, 0, multiplicar aqui, vai dar isso aqui. Quem é o E2 vai parar aqui, nesse cara aqui. Que, como esses caras somam 1, são caras desse triângulo. E o E3 vai parar aqui. Vou chamar isso aqui de A. Então, esse aqui, ó, é o A de E1. Esse é o A de E2, esse é o A de E3. E aí, como esse negócio é linear, toda essa aresta aqui vai parar aqui. Essa aresta aqui vai parar aqui, essa aresta aqui vai parar aqui, e qualquer cara aqui dentro vai ser um cara dessa aresta ligado a esse cara daqui, que vai ser um cara dessa aresta ligado a esse aqui, vai estar nesse triângulo aqui. Então, o meu triângulo virou esse aqui. Encolheu. Eu podia dizer assim, ó, olha a área. A área, né, é razão. Quer dizer, essa transformação aqui está pegando um cara que tem essa área e está transformando um cara de área menor. A razão é um número menor que 1. E agora esse cara vai virar um outro cara aqui, que a área vai ser multiplicada pelo mesmo. Tal. Eu acho que vai encolher para o ponto, mas se você pensar bem, não é certo. Porque, por exemplo, se esse cara ficasse parado aqui e esses dois andassem aqui, ia dar um triângulo assim, ele ia encolher para um segmento. Mas tem uma coisa simplesinha, que é uma condição que garante o seguinte, quer dizer, eu agora já estou acreditando, né, que esse negócio deve evoluir para um ponto só. Quer dizer, significa o seguinte, ó, se eu tenho essa matriz aqui, pode começar, fecha os olhos, começa aí como você quiser, joga 100 vezes. Aí eu digo, ó, joga um pouco mais. Aí eu digo, ó, tá aqui, a menos de uma bolinha assim, as probabilidades são essas daqui.
Se você quiser apostar, botar seu dinheiro num dos três, ó, esse daqui está maiorzinho, bota mais nesse. Pelo menos você vai saber quanto você tem que pagar pelas apostas. Sempre o melhor não é apostar, é bancar o jogo, né? Quem aposta pode perder, quem banca também pode, mas para isso tem o resseguro e tal, tem a organização dos bicheiros e tudo. Então, eu estou com a seguinte ideia. Esse negócio deve convergir para um ponto. A menos que aconteça uma coisa assim, por exemplo, um desses vértices ficar parado, né, os outros se moverem aqui e tal, tem que ter alguma condição. Eu vou dizer o seguinte, olha. Então, vamos chamar esse triângulo aqui de T. Vamos chamar essa transformação A. E eu quero saber o seguinte. Eu tenho A de T, A de T, etc, etc. Vou chamar esse cara aqui de A elevado a N T. Até porque eu sei que quando eu faço A de T, é como eu multiplicar essa matriz por ela mesma e depois multiplicar por T, mas não vou entrar nesse detalhe. Então, AN de T. A minha questão é, eu acho que o AN de T, esse triângulo, converge para um certo ponto P0 aqui, que eu vou chamar. Devia chamar de P infinito, né? A menos de alguns casos. Eu queria dar uma propriedade assim que fosse necessária e suficiente. Eu tenho uma propriedade que é necessária e suficiente. Eu vou passar essa figura para o plano, porque tudo acontece aqui. Então, eu vou pegar o meu triângulo e vou botar no plano. Bota aqui no plano. Oi. Pelo seguinte, ó, a transformação A não é exatamente da transformação A, você tem razão. Não é porque a transformação A é de R3 em R3, então ela é razão entre volumes. Mas acontece o seguinte, né? O plano que você está aqui. Então, se você pegar esse triângulo aqui, ele tem um volume, que é essa área aqui, vezes essa altura aqui. Se agora você fizer a imagem dele pela transformação linear, o triângulo vai virar. O determinante é, vamos dizer, é razão entre esse volume, entre o volume da imagem e esse volume original. Esse volume aqui vai virar agora, esse triângulo vai virar um triângulo menor aqui. E o volume dele vai ser essa área vezes a mesma altura. Tá? Quer dizer, o determinante de A é a razão entre esse volume e esse volume aqui. Só que são duas pirâmides que têm a mesma altura. Então, a razão entre os volumes é a razão entre as áreas das bases. Tá? Então, é o determinante. Mas é mais... Vamos dizer, a gente pode olhar nas áreas. Mas o determinante diz alguma coisa, mas ele não diz tudo, né? Imagina, em RN. No fundo, você sabe o seguinte, que o negócio, a menos... E a única possibilidade desse determinante não ser menor que 1 é esses pontos aqui permutarem. Porque o triângulo tem que ficar do mesmo tamanho. Então, você está em RN, você tem lá um simplexo e tal. Os vértices, se eles permutarem, o determinante tem módulo 1. Mas se não permutarem, se algum deles, basta que um vértice
saia, né? Não precisa nem ir para dentro, né? Basta ele vir aqui, já o determinante já fica menor que 1. E aí a área vai encolher. Mas a área vai encolher para 0 significa que a dimensão vai diminuir. Então, tá, pode virar um segmento de reta, por exemplo. Tá, o segmento de reta tem área 0. Né? Se você tiver em RN, pode virar uma coisa mais. Mas tem uma maneira de você garantir que vai para um ponto mesmo. Tá? Não vai encolher para um segmento, porque eu estou pensando em RN, que é uma situação que é a seguinte. Por exemplo, imagina que, sei lá, vieram, um ponto veio para cá, o outro veio para cá, e o outro veio para cá. Então virou esse triângulo aqui. Mas olha só, o seu triângulo todo, o diâmetro, ele virou uma coisa que está dentro, passa uma paralela aqui assim a esse ponto mais distante, aqui tem um triângulo que é equilátero, que contém esse. E esse triângulo é esse realmente diminuído. Então o diâmetro diminuiu, porque foi multiplicado por um certo alfa. Alfa menor que 1. Então aqui você tem um triângulo T, aqui você tem um triângulo que é alfa T. Na verdade é alfa T mais alguma coisa, ele foi deslocado. Mais um certo V. Esse cara está aqui dentro. Quando você aplicar a transformação de novo, esse triângulo de fora vai virar, vamos dizer, vai virar uma coisa parecida com essa, né? Ele vai virar uma coisa meio assim, que vai estar dentro de um triângulo agora alfa 2T. Então, se você tiver essa condição de que a imagem de T vai estar dentro de um triângulo semelhante ao seu triângulo original, mas menor, quando você itera, vai estar sempre dentro de um triângulo menor, 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 e ele vai convergir para um ponto. Porque é o diâmetro todo que está diminuindo. Tá? Não é o determinante. Então, essa é a condição necessária e suficiente. E é simples de verificar. Porque para você obter uma coisa assim, né, para você dizer, ó, eu tenho esse triângulo aqui, aí eu tenho um triângulo aqui que vai estar dentro de um semelhante a esse. Basta que você se afaste de um dos lados. Quer dizer, se aqui não tiver ninguém, você anda assim e diminuiu. E agora, pronto, isso vai se repetir. E sair daqui significa uma das linhas da sua matriz tem que ter todas as entradas não nulas. A condição que você normalmente aprende no curso de processos estocásticos é que todas as entradas da matriz são não nulas e aí, beleza. Mas é porque normalmente os caras de probabilidade estatística não enxergam. Então, está aqui, geometricamente está claro que basta uma linha. E basta assim, claro, pode ser que na primeira iteração não deu uma linha, mas se depois de um certo número de iterações saiu, aí pronto, porque você, vamos dizer, se na enésima iteração sair aí na 2enésima vai estar assim, na 3enésima vai estar assim, na 4enésima, então. Tá? Então aqui quer dizer, a gente tem o seguinte, vamos dizer, teorema. Teorema se, vamos dizer, existe P infinito tal que a N de T converge para P infinito, se e somente se
para algum K, a matriz AK tem uma linha totalmente não nula. Tá? E repara, não estou brincando, é verdade. Quer dizer, você já fez processo estocástico? Aí você aprendeu que se todas são não nulas, todas as entradas são não nulas, aí converge. É isso. E não sei como é que demonstra, mas aqui eu estou te mostrando geometricamente, e a demonstração é, bom, dá um certo trabalho, mas para RN vale também. Se uma linha, se você iterar, também no processo chocado, também normalmente você vê isso, que se para algum iterado K todas as entradas forem não nulas, então converge. Então, basta uma linha e já funciona. E o legal aqui é que a gente saiu totalmente da probabilidade. Quer dizer, a gente pegou um problema que é um problema de probabilidade. Eu sempre penso nesse problema não com os sobrinhos do Yakekan, mas com os alunos de estatística. Né? Imagina que eu estou dando equações diferenciais. Aí os alunos da estatística e os da atuária detestam aquilo, porque equações diferenciais é o oposto, é outra maneira de... Né? Equações diferenciais é determinístico, estatística é probabilístico e tal. Então eles saem, matam a minha aula direto e ficam lá passando o anel, brincando de passar o anel. Aí eu, para dar uma... Vamos dizer... Então eu sei que se eu tiver um espião lá que me diz como é que é essa matriz, eu tenho como dizer as probabilidades. E essa ideia também funciona, em parte, se essa matriz mudar, né? Porque é razoável supor que essa matriz mude. Então, se você tiver uma condição de linha não nula permanente, ou pelo menos de vez em quando, você garante que o triângulo encolhe. Talvez ele encolha, mas fique andando e não convirja. Você garante, então, que se você sabe a trajetória de um ponto inicial, quer dizer, como é que ele evolui, todos os outros vão evoluir junto com ele. Porque, tá certo? Você tem um ponto, se o triângulo encolhe, o que você pode garantir é o seguinte: esse cara está aqui, está dentro desse triângulo. Depois ele vem para cá, o triângulo está menor. Depois ele vem para cá, o triângulo está menor. E todo mundo está aqui, todo mundo está aqui. Então ele veio para cá, o triângulo está menor, veio para cá, está menor. Então o triângulo, todos os pontos, se o triângulo encolher, vão ficar andando junto com ele. Se ele convergir, todo mundo converge. Mas se ele não convergir, todo mundo, pelo menos, vai seguir ele até o inferno. Tá? E é uma condição totalmente geométrica. Então, você realmente sai de um problema. É a situação assim, você pega um problema de probabilidade, que é em Rn, aí faz um desenho em R3, que depois vira R2, olha, vê e diz, é isso. E aí essa ideia de andar aqui com a linha se traduz por uma condição simples, que você pode dizer, em Rn vai ter que ser isso. Aí você faz lá a continha e vê que é. Então é bem um exemplo, né, cadeias de Markov, é bem um exemplo de sucesso, vamos dizer assim, dessa maneira de pensar. Claro que existem insucessos. É claro que Markov também é uma coisa semi-probabilística, né? Porque você tem uma matriz determinística, que você sabe a probabilidade, não muda. Né? Na verdade, isso aqui... Mas mesmo no caso que mude, tem ainda essa coisa que eu falei aqui
do encolhimento. Tá? Oi. É porque é o seguinte, quando você está aqui em R3, ó, essa aqui, ó, é 1, é 3, é 2. Essa aresta aqui corresponde a x2 igual a 0. Tá? Quer dizer, o ponto x1, x2, x3 desse triângulo, se ele estiver aqui, ó, ele está no plano que tem a segunda coordenada 0. Aqui corresponde ao x1 igual a 0. E aqui é o x3 igual a 0. Então, quando todo mundo está fora dessa aresta aqui, significa que esses vetores aqui, que esse daqui é o t de E1, t de E2, t de E3. Então, se eles estão fora daqui, t de E1, t de E3, t de E2, estão por aqui, se eles estão fora dessa, todos eles têm a segunda coordenada não nula. E isso é suficiente para você passar essa linha aqui e dizer, opa, está dentro de um triângulo que é esse aqui encolhido. Tá? Eu tô devendo a mim mesmo esse vídeo. Eu fiz, é uma história meio rocambolesca com o Igor, que é o cara que fez a programação, e aí a gente empacou um pouco. Mas acho que se eu botar esse vídeo na internet vai viralizar, né? Vamos dizer, caralho, então. Então é isso, é a geometria, no caso aqui, iluminando nossos caminhos. Eu penso isso muito, que a geometria é um farol na escuridão. Mas, justamente, eu repito, o pessoal que está trabalhando com ciência de dados está esbarrando muito nisso, que você tem problemas de dimensão alta, e que a dimensão é alta e que ali tem coisas geométricas que você não esperava. Uma vez eu vi uma palestra de um italiano, era um problema de geometria algébrica, eu não me lembro nada do problema, mas era uma coisa que parecia óbvia. Aí funcionava então em dimensão, acho que 6, furava. Porque parecia óbvia, mas era alguma coisa que, algebricamente, em dimensão 6 era diferente de em dimensão 3 e não era verdade. Então, tem coisas, às vezes, que a gente acredita, a gente olha assim, R2, R3, é super verdade, depois numa dimensão um pouco maior já não é, e quando a dimensão cresce, algumas coisas ficam meio esquisitas. Um exemplo importante para vocês terem na cabeça é o seguinte, a integral. Quando você faz a integral, você não precisa de primitiva de porra nenhuma, né? Você pega o intervalo AB, divide aqui em 100 pontos, 1000 pontos, 10.000 pontos, sei lá, calcula esse negócio com a precisão e tal. Aí imagina que você está em R100. Aí você tem o seu negócio, é um bloco que tem 100 coordenadas. Então é A1, B1, vezes A100, B100. E aí, para dividir esse negócio, você tem que dividir em N aqui, N aqui, N aqui, você tem que dividir em N a 100. Nem que N seja 2 funciona. E aí é o contrário. Você tem que ir para a probabilidade, para os métodos de Monte Carlo, para poder fazer alguma coisa. Então, era uma coisa que, aparentemente, integral, está resolvido, mas... Né? Então, os probabilistas se vingam nessa hora.